o escritor, o Lucas, vai estar falando de Davi. E ele tem uma frase interessante que eu gostaria muito de compartilhar com você. É bem verdade que Davi, em muitos momentos, ele deixou a desejar como professor, como líder, mas a história como um todo de Davi mostra o amor que ele tinha pelos seus liderados e a consideração que seus liderados tinham para com Davi. O Davi, enquanto professor, amava os seus alunos. E os alunos do Davi tinham respeito e consideração para com eles. Por que isso? Está aqui em Atos capítulo 13, versículo 36, que diz assim: Davi serviu a sua geração e morreu. Primeiro passo que a gente precisa para entender a nossa missão enquanto professor e professora de escola bíblica. O primeiro passo é a etapa número 1. E a etapa número 1 é quando a gente inicia na nossa jornada enquanto professor, que é o servir. O texto vai dizer: Davi serviu. E esse serviço que está impregnado na vida do e no coração do Davi também deve estar em nossa vida. Nós precisamos servir com fidelidade. Nós precisamos servir com afinco. E o primeiro ponto que eu percebo essa atitude do serviço é o fervor espiritual. Eu tenho falado muito aqui na Escola Bíblica Memorável sobre métodos, sobre técnicas, sobre recursos. Tudo isso é muito importante, recurso pedagógico, uma didática interessante, uma metodologia ativa. Eu falo muito sobre isso. E isso é importante demais. Porém, não adianta boas técnicas, não adianta habilidades, não adianta conhecimento metódico se o líder, se o professor não tiver intimidade com Deus. Então, para servir em qualquer área, eu preciso ter intimidade com o meu Deus. Além de ter intimidade com Deus, você, enquanto professor, precisa ter caráter. Aliás, um bom caráter, porque existe o caráter falho, pessoas de má índole, de mau caráter. Mas eu e você, enquanto professores de escola bíblica, precisamos ter intimidade com o Senhor, o que exige um fervor espiritual e também um caráter. Não adianta eu ter habilidades, técnicas, métodos, não adianta eu ter um relacionamento com Deus se eu sou um mau caráter. Eu preciso ter caráter também. Tudo isso traz amadurecimento ao nosso ministério, traz uma maturidade tal que gera a credibilidade. Nós seremos vistos como professores e professoras de escola bíblica maduros quando nós tivermos intimidade com Deus, quando nós tivermos intimidade com Deus e quando nós tivermos caráter. As pessoas olharão para a gente e darão credibilidade ao nosso ministério. Em Atos, capítulo 13, versículos 1, 2 e 3, que diz assim, ó: Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Olha que legal. Olha que legal. Eu quero servir sem o direcionamento do Espírito Santo. Eu quero servir sem o poder do Espírito Santo sobre mim. Não dá. Você que é professor, você que é professora de escola bíblica, precisa entender que o relacionamento, a intimidade com Deus é fundamental, é a base para o seu ministério. Jesus, antes de sair para escolher os seus discípulos, ele orou a Deus. Lembra disso? Ele orou. Depois da conversa com o Papai do Céu, ele saiu para
receber os seus discípulos. Ele teve que se abastecer de intimidade. Ele teve que cuidar de si mesmo para que pudesse cuidar dos outros. Então, fervor espiritual faz parte do serviço. Primeira etapa é o servir na vida do professor. E esse servir passa diretamente pela vida espiritual, pelo fervor espiritual, intimidade com Deus, caráter, encher do poder de Deus e cuidar de si mesmo.